A paz do Senhor seja com você, que a graça de Cristo esteja no teu coração e que o Senhor dos Exércitos, em sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a tua vida, a tua família poderosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia é repleta de histórias fantásticas, não é verdade? Existem histórias na Bíblia que realmente nos fascinam, nos inspiram, nos motivam, nos edificam, histórias que alimentam a nossa fé. Se eu perguntar a você agora, qual história da Bíblia? Eu sei que tem muitas, viu? Eu sei que tem muitas. Mas se você fosse escolher uma história da Bíblia, somente uma, que é a sua preferida, que mais te emociona, que mais fala contigo, qual seria essa história? Seria a história de Esté, a história de Davi, seria a história de Daniel, seria a história de Moisés, do povo de Deus, seria os milagres de Jesus? Qual história na Bíblia mais te emociona? Escreve aqui, deixa eu ver, deixa eu conhecer aí. Escreva aqui qual é a história da Bíblia que você mais gosta, que você mais se inspira quando você vê, quando você ouve, quando você lê. Eu tenho as minhas histórias também, viu? Histórias que eu amo. Aqueles que me acompanham há mais tempo sabem que tem algumas histórias que eu me identifico mais, né? Porque eu estou sempre mencionando, sempre falando, porque mexem conosco, né? Porque toda vez que falamos, que ouvimos e que lemos, acaba trazendo paz ao nosso coração, acaba alimentando a nossa fé, a nossa esperança e a nossa fé. Verdadeiramente, a palavra de Deus é uma bênção, né? A palavra de Deus é uma bênção. A palavra de Deus é um alimento para o nosso espírito, é um alimento para a nossa mente, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Uma vez um rei baixou um decreto. O rei baixou um decreto. E naquela época, quando o rei baixava um decreto, não é como o presidente hoje não, viu? Que baixa quase ninguém obedece. E se não obedece, quase que não dá nada. Deus é mais. Uma ilegalidade terrível, não. Naquele tempo, quando o rei baixava um decreto, quando o rei baixava uma lei, quem não cumprisse a lei, ó, morria. Morria, pastor, morria. Era punido com morte, não era nem com cadeia, não, com multa, não, era com morte. A multa era morte. Deus é mais. E o rei, então, baixou um decreto dizendo assim, olha, vai ser levantada uma estátua aí e todo mundo, em tal horário, vai ter que se ajoelhar, se prostrar diante desta estátua, para vocês entenderem, para vocês verem que eu, rei, sou soberano, que eu mando nesse negócio aqui, que não tem ninguém acima de mim, não tem ninguém acima de mim. E o rei, então, baixou o decreto. Só que naquele reino, naquela região ali, existiam quatro rapazes, quatro homens que viviam ali, viviam naquele reino, mas não servia aqueles deuses que aquelas pessoas serviam. Na verdade, aqueles quatro homens eram os únicos que adoravam ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Eles foram para ali escravos e ficaram por ali e se tornaram ali integrantes daquele país. Acontece que quando o decreto foi baixado e o rei estabeleceu o horário, todo mundo, a multidão, estava uma espécie de praça, né? Uma espécie assim de um descampado, e aquela estátua enorme, gigante do rei, para todo mundo se prostrar ali. Quando a corneta, quando a trombeta tocasse, ó, todo mundo se ajoelha aí, viu? Quem não se ajoelhar vai morrer. E outra, vai morrer queimado, sapecado. Meu Deus, tem misericórdia. Destes quatro homens que eu falei para você, que não serviam aos deuses babilônicos, um deles estava fora. Não sabemos exatamente onde ele estava, Daniel. Mas é fato, a Bíblia não diz que ele estava ali. Mas estavam três ali. Três amigos de Daniel. Você sabe o nome deles? Agora eu peguei você, não foi? Peguei você agora. Escreve aqui. Você sabe
qual era o nome dos 3 amigos de Daniel? Escreve aqui se você souber, deixa eu ver. Não, tá errado, tá errado. Corrija aí. Escreva aí, deixa eu ver se você sabe quem eram os 3 amigos de Daniel. Daqui a pouquinho, se você não acertou, eu te falo. Os 3 estavam ali, a trombeta tocou e todo mundo, imagine a cena aí, todo mundo se prostrou, todo mundo se ajoelhou, ficou aquele espaço assim, né? Só que quando todo mundo se ajoelhou, quando todo mundo está em pé, todo mundo se mistura, né? Mas como todo mundo ajoelhou, os 3 jovens se destacaram entre toda a multidão. Por quê, pastor? Porque eles permaneceram em pé. Eles não ajoelharam. E alguém disse por rei assim, olha lá, tá vendo lá, majestade? 3 rebeldes ali, ó. 3 desobedientes, 3 desertores. 3 homens que não respeitam o Senhor, viu, rei? 3 homens que estão desafiando o Senhor. Ah, meus irmãos, o rei não ficou gatinho, não. O rei não ficou feliz com isso, não. O rei, então, decretou a morte dos 3. Condenou os 3 à morte. Decretou a morte na fornalha de fogo. A fornalha de fogo, deixa eu te explicar um pouquinho. Eu não sei se você já foi em uma cerâmica. Acho que o nome é cerâmica. Alguns lugares chamam cerâmica, outros lugares chamam de... Esqueci o nome agora. Mas então é um tipo, uma casinha. Não tem uma casinha? Uma casinha pequenininha, um tipo de iglu, de uma cabaninha assim. Só que de cimento, né? E dentro, eles colocam lenha ali dentro, daquela fornalha, e aquela fornalha serve para assar o tijolo. Você sabe como faz tijolo, como fazia tijolo. Hoje é bloco, né? Mas até os blocos hoje usam a mesma técnica para serem feitos. Primeiro faz o barro, né? O argila, não sei como é. Faz o barro ali, coloca na forma o tijolo. E depois depois de feito, de seco, depois que seca, tem que pegar o tijolo e assar ele. Assar como assa bolo. Por quê, pastor? Para ele ficar duro, resistente. Tem que assar. Senão não presta, não. Então estas fornalhas existiam para isso, para assar os tijolos que eram fabricados. Então eram fornalhas grandes, que cabiam ali grandes quantidades de tijolos para serem assados de uma vez só, né? E então o rei ficou tão chateado, tão irado com aqueles 3 jovens, e disse assim, olha, acendam a fornalha e aumente a temperatura 7 vezes, meu Deus, aumente aí, se é 1.000 graus, bota para 7.000 graus aí, que eu quero ver esses jovens. Todo mundo vai ver, todo mundo vai testemunhar o que acontece com as pessoas que desobedecem ao rei. Só que a Bíblia diz que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles homens disseram para o rei, olha rei, nós tememos a Deus. Nós fazemos a vontade de Deus, majestade. Nós reconhecemos que o Senhor é uma autoridade, que o Senhor é o monarca. Nós reconhecemos que o Senhor é o rei da Babilônia. Mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Olha, acima do Senhor tem o nosso Deus. E nós preferimos obedecer a Deus. E se tiver que morrer por isso, nós morremos. Se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, Ele vai nos livrar. E se Ele não quiser, majestade, a gente morre servindo, obedecendo a Deus. Falando essas palavras, eu lembro de uma vez que o apóstolo Paulo disse assim, olha, para mim, disse o apóstolo Paulo, para mim, viver agora é Cristo e morrer é lucro. Para mim não importa mais morrer, contanto que eu esteja com Cristo. Que coisa linda, louvado seja Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os 3, então, foram levados para a fornalha, acreditando e confiando em Deus, mas eles sabiam que se Deus não quisesse livrá-los, Ele não o faria, mas eles obedeceriam a Deus da mesma forma.
Acontece que quando abriram a tampa da fornalha para que os três entrassem, o guarda, escute isso, para você ter uma noção da intensidade do calor do fogo. Quando abriram a fornalha, o guarda que abriu a fornalha estava tão quente que este guarda que abriu morreu. Meu Deus, do lado de fora, só o fato de abrir a porta da fornalha, o vapor, o calor daquela fornalha matou o guarda que estava ali do lado de fora. Imagine lá de dentro. E então os guardas empurrou os três lá dentro e aguardaram. Ia sair só o pó, né? Ia sair só a cinza de lá. Acontece que o rei ficou observando e o rei do lado de fora olhou e viu uma movimentação. É possível isso? O rei percebeu uma movimentação dentro da fornalha e o rei disse: que negócio é esse? O guarda na porta do lado de fora morreu só com calor. Com esse fogo lá dentro, tem gente andando lá dentro, que negócio é esse? Aí o rei apurou mais as vistas e perguntou assim: vem cá, nós colocamos quantos dentro da fornalha? Quantos foram condenados ao fogo? E os soldados disseram: foi 3, senhor, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei disse: pois é, porque eu estou vendo 4. Eu estou vendo 4 homens lá dentro, vivos, andando de um lado para o outro, como se nada tivesse acontecendo, como se estivessem numa sauna, conversando, trocando ideias. E o rei foi mais além. O rei disse: olha, dos 4, um deles tem aparência celestial. Um deles não parece um ser humano normal. É diferente. E então o rei mandou tirar os 3, ou os 4, mas só saíram os 3. Aquele 4º homem na fornalha era o próprio Jesus. Como assim, pastor? Jesus? Jesus. O nosso Jesus, o meu, teu Jesus, o nosso Salvador. Jesus era o 4º homem naquela fornalha. Jesus era o homem que estava ali para proteger os seus filhos. Você se lembra de um texto em Isaías, lá em Isaías 43, um texto que diz assim: eu te criei, ó Jacó, e te formei, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, as águas do rio não vão te submergir, não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque o Senhor é contigo. Louvado seja Deus. Esta promessa se cumpriu na vida daqueles 3 homens. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós obedecemos a Deus, custe o que custar, acredite, o Senhor recompensa a nossa fidelidade. O Senhor recompensa a nossa fé, nos livra do mal e está ao nosso lado. E em qualquer circunstância, em qualquer situação, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estará com você. Você crê nisso? Você crê nessa promessa de Deus para a tua vida? Querido Deus e bondoso Pai, oh meu Deus, nos livra. Nos livra do mal, Pai. Permanece conosco ao nosso lado. Mas para isso, meu Deus, nós sabemos, nós reconhecemos que nós precisamos ser fiéis a Ti. Que nós precisamos, ó Deus, andar em Tua presença, fazer a Tua vontade. Nos ajuda a fazer isso, Pai, porque somos seres humanos, falhos, pecadores, e sozinhos nós não conseguimos. Mas se o Senhor estiver conosco, nós estamos seguros. Abençoa este filho Teu e esta filha Tua, em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha amada irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti
e sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida e também sobre a tua família. O Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz, em nome de Jesus. Nunca se esqueça que Jesus Cristo está contigo, aí no teu lado, não importa qual seja a situação, Ele sempre está com você. Somente creia, viu? Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você já se inscreveu neste canal? Já? Que bênção! Louvado seja Deus! Mas se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Este canal existe para ser um canal de paz, um canal de promessas, um canal de bênçãos para a tua vida. Se inscreve, você não paga nada não. Compartilhe. Compartilhe esta promessa, esta palavra, compartilhe esta unção, que o nosso Senhor Jesus, Ele vai te recompensar, viu? Fique em paz.